Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. Salve, salve, galera 30 mais, aqui Pedro Henrique. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante nas nossas vidas, que é a amizade. Gente, me conta aí, para cada vamos marcar algo, quantos encontros reais finalmente saem? Bom, para começar, eu queria falar um pouco sobre a minha vivência com a amizade. Na minha família, sempre me diziam que amigo não presta. Bom, eu cresci numa família muito grande, cheia de primo, e acho que isso meio que bastava. A amizade era vista como algo supérfluo, até perigoso. Por mais que eu fosse muito extrovertido, sempre fiz amizade fácil, eu não conseguia manter muito as minhas amizades. E curiosamente, foi só depois dos 30 anos que eu comecei a fazer mais amigos de verdade. E por coincidência do destino, o meu marido é a pessoa, gente, que mais tem amigo que eu conheço no mundo. Então ele tem, assim, 1 milhão de amigos e só cresce essa lista. Então, acho que o destino me colocou com ele, assim, com essa contrastação com o que a minha família me dizia sobre a amizade, né. Até foi nessa observação dele, de como ele se comportava em relação aos amigos, que me fez também mudar um pouquinho a minha história em relação às amizades. Bom, hoje eu quero fazer um pouquinho diferente e eu não vou fazer esse podcast sozinho. Como a gente tá falando sobre amizade, eu decidi convidar um amigo meu, Vinícius, que tá aqui comigo, tô tomando uma taça de vinho, ele tá um pouco nervoso, porque ele não gosta de falar em público, mas não tem ninguém aqui, Obrigado, amigo, pelo convite. Você fez bem em me chamar o maior especialista em amizades. Sua audiência vai bem aproveitar bastante o que eu tenho a dizer sobre amizade. E o pior de tudo é que a ideia de criar esse podcast era pra ele fazer comigo esse podcast, só que ele pulou fora. Você falou. A ideia de fazer esse podcast ela nasceu justamente de uma conversa nossa sobre amizade, né, um dia, lembra? Lembro. Enfim, vamos começar então falando um pouquinho sobre essa experiência que a gente tem de vida em relação à amizade. Eu contei um pouquinho de como foi pra mim, e eu queria saber como é que foi pra você, Vinícius. Como é que foi a sua experiência com relação à amizade? A sua família valorizava? Como é que foi isso daí, pra fazer amigo? Eu fiquei bem surpreendido quando você me falou que a sua família não valorizava os amigos, que era totalmente o oposto do que eu ouvia na minha casa. Meu pai, principalmente, tem uma figura que sempre incentivou a amizade e ele valorizava demais os amigos dele, né? Então, era aquela pessoa boêmia que você via saindo com amigos do trabalho para fazer happy hour, depois eles repetia esses outros amigos de outros campos em praia no final de semana, domingo. Então ele estava sempre dizendo: amigo é a coisa mais importante do mundo. Vivendo isso também, né? Mostrando que os amigos eram muito importantes para ele. E ele conseguia ter uma coisa interessante, que eu acho que era ter um terceiro lugar, que é o que as pessoas, eu já vi falando que é muito importante, você ter, além do seu trabalho e de sua família, sua casa, o lugar que você divide, você ter um terceiro espaço para você ventilar, jogar sua conversa fora, ter trocas, é muito importante para a saúde. Ele conseguia ter isso muito mais do que eu consigo ter hoje, do que a maioria das pessoas, eu acho, da nossa cidade está conseguindo ter hoje. Posso te fazer 2 perguntas em relação a isso que você me falou? Pode. Isso te influenciou no seu processo de amizade? Eu acho que sim, mas não necessariamente fez com que fazer amigos fosse mais fácil para mim, porque eu acho que fazer amigos é sempre difícil. Certo, Eu lembro concordo. que eu lembro que na adolescência de tentar me enturmar em grupos e não conseguir, às vezes, até ter conversas e tal, e não conseguir evoluir dali para ter uma amizade mais. Aí uma segunda pergunta, a sua mãe, ela tinha esse terceiro espaço? Não, minha mãe era muito menos. Minha mãe tinha as amigas dela, mas ela era muito mais de ficar na dela, em casa com a família mesmo, embora Então, será que isso não tem a ver também com a questão de gênero, eu acho que principalmente sim, da com época? Então isso foi uma certeza, coisa que me ocorreu agora. com Não certeza. estava nem no meu roteiro, Com não certeza, é? com Concordo. certeza. É muito mais fácil para você ver um homem saindo aí com seus amigos e a mulher em casa. Mas na minha família mesmo, minha mãe, eu acho que era mais do perfil dela, ela queria Certo. acomodar esse papel, mas eu tenho exemplo de tia, eu sempre tinha da minha família tia próxima, a tia era boêmia, ela era que ia pro bar e meu tio Amei era do ela. esporte, ele queria ficar em casa, dormir cedo para acordar cedo e Ai, pedalar. será que eu tô E ficando minha, sutil? minha tia lá no bar até tarde e tal. Então, sim, claro que eu acho que a questão do gênero e machismo e tudo mais importa, mas. Entendi, gostei desse exemplo aí da sua tia, me presente ela inclusive. Bom, que nem eu falei, antes dos 30 eu até tinha, assim, facilidade de conhecer pessoas, mas eu não sabia manter a amizade, sabe. Eu lembro agora, conversando com você, me veio uma memória de infância aqui. Eu Hum. lembro que quando eu chegava num lugar, assim, que eu nunca tinha ido antes, sei lá, visitar um parente ou, sei lá, uma viagem, e eu via umas criancinhas brincando, Uhum. eu não tinha problema nenhum de chegar e falava: "Posso brincar com vocês?" Criança é assim. Criança é tudo mais fácil. Mas assim, em adulto também, eu nunca tive problema de chegar no lugar e me comunicar, mas eu sempre tive assim, uma dificuldade de construir vínculos mais profundos, sabe, Vinícius? Me fala uma coisa, você se identifica com isso? Sim. Você já teve amizades que não duraram por falta de maturidade? O que você aprendeu sobre escolher e manter amizade ao longo dos anos? Em relação ao que você falou aí da gente
conseguir falar, não ter uma extroversão e tal. Eu acho que tem a ver com o que você falou aí de escolher, porque me parece que a gente não escolhe muito assim a amizade. Claro que a gente tem uma intenção, um esforço, mas pode rolar ou não aquela amizade. Então, passar do passo desse que é a gente conversar e ter tranquilidade para trocar uma ideia com uma pessoa, para dali surgir uma amizade, etc. Além do nosso esforço de buscar, de querer fazer acontecer, de chamar, e de ser chamado também, dar alguma coisa em troca, apresentar, contar um segredo, dar um presente, mostrar um interesse. Além disso, eu acho que precisa de alguma forma esteja escrito nas estrelas. Eu tenho a impressão de que os amigos são um pouco kármicos, assim. Os amigos que eu trouxe comigo, às vezes não é uma pessoa que eu achei que necessariamente ia virar meu amigo e que virou meu grande amigo, entendeu? Tipo eu. Interessante isso. É você é uma pessoa muito exótica para você pensar, Obrigado. para ter meu, para ser meu amigo e é. Então assim, um bom amigo tem a ver com a diferença também, né? A alteridade, a gente lidar com o diferente. É muito mais interessante você encontrar uma pessoa e aí nas diferenças a gente se provoca, ver por que ele é assim, aprende, né? Mas o que eu queria dizer assim é que realmente ser legal com as pessoas e conversar e ter trocas é fácil, mas a amizade, o passo seguinte, vai depender do nosso esforço e também de uma sorte, de circunstâncias se alinharem Sim, entre nós concordo. e eles e rolar a amizade. O universo conspirando a favor também, um E isso pouquinho. E um tem pouquinho do esforço tem que também, né? pensar aí que Dos dois, está né? escrito nas estrelas. Ó, agora eu queria trazer um tema que é muito comum nos dias de hoje, pós-pandemia. Vinícius, você trabalha remotamente, correto? Agora, sim, há 2 anos mais ou menos, totalmente remoto em casa. E assim, todo mundo fala que com o trabalho remoto muita coisa mudou, melhorou também, né? Mas também mudou, né? Aquela convivência diária, os almoços espontâneos, o cafezinho, tudo isso sumiu. E com isso também muita conexão foi se perdendo. Vinícius, como que o trabalho remoto impactou sua vida social? Foi um baque na minha saúde mental, eu ter passado a ficar totalmente remoto em casa, que eu nem não esperava que eu fosse sentir tão forte essa falta dos contatos do dia a dia no escritório, numa repartição, numa agência, aquelas trocas bobas, como se isso fosse. Eu não esperava que fosse tão importante essas trocas mais superficiais que a gente tem no trabalho, às vezes e tal, mas são importantes. A gente até teve contato com um artigo interessante que falava que trocas, ainda que sejam pouco significativas, não sejam amizades profundas, às vezes até encontros recorrentes de corredor, de caminho, pessoas que estão na sua rotina, que você troca alguma ideia ali sobre as notícias do dia e tudo mais, né? Mas essas poucas coisas são importantes para a sua. Concordo. Eu acho que nós seres humanos, nós somos seres sociáveis. A gente não, aquela história, né, que a gente se basta, isso é mentira, certo? Vinícius, você acha que essa ausência do contato presencial, ela mudou o jeito que você se conecta com as pessoas? Ela me fez repensar, perceber a importância de estar. Me fez até pesquisar mais sobre isso e também ver como é que eu podia correr atrás de sanar esse buraco que você criou. Como é que eu faço amizades agora? E aí que agora, com mais de 30 anos, que eu vim ver como tá mais difícil e interessante esse jogo de fazer amizades, quando eu ativamente disse, não. Vamos fazer um Tinder, vamos fazer um Tinder das amizades? Já houve, sabia? Lá em São Paulo teve um app um tempo que funcionou por um tempo que eu morei em São Paulo. Uma coisa que é muito curiosa é que eu, por conta do trabalho, mudei muito, né? E aí, para poder voltar para o meu estado, que eu peguei o teletrabalho e voltei para Entendi. estou agora. Mas aí não esperava esse baque. Mas assim, lá em São Paulo tinha um Tinder de amizades e meio que acabou, eu acho. Mas houve por um tempo, chamava Paddock, alguma coisa assim. Paddock. Era alguma coisa assim. E eu- era engraçado que nesse Tinder de amizades, se você paquerasse outra pessoa, passasse a cantada, desse em cima, você era banido. E ao fazer, você era banido. Não Gente. podia ter paquera. Era você vai pro Tinder, né, gente? Yeah. Se for, você vai pro Tinder. Vinícius, aí eu queria aproveitar para falar sobre um post que eu vi no Instagram sobre a casa, lá daquele Casa do Saber, Lá que é de bem São Paulo legal. também. Eu já Já vi, tem uma amiga já me indicou também. Uhum. E aí, quem quiser ver, entra lá no Instagram deles, e aí o título desse post é assim: Por que vivemos uma recessão de amizades? E fala assim: estamos deixando de ter amigos para ter contatos, conexões, redes, grupos e mais recentemente assistentes virtuais. Eu só queria ler 2 trechos aqui que me chamaram a atenção. Certo. Um deles é: vivemos em uma era de hiperconectividade, mas nunca estamos tão sós. Ponto. A outra que eu queria ler, essa na verdade foi a que mais me chamou a atenção. Além disso, a cultura da performance nos impele a tratar o outro como meio, alguém que pode nos indicar uma vaga de emprego, ampliar nossa rede de contato ou curtir nossas postagens. Será que a gente está tão impelido nessa questão da cultura da performance que até a nossa amizade está baseada nisso? O que você acha? Eu acho que nesse ponto, quando se fala isso, o que eu penso é assim: a gente tem que tomar cuidado, né? A gente reconhece o valor da amizade, a gente percebe como ela é boa para o nosso bem-estar, mas a busca por manter ou criar novas amizades agora que ou sempre, a gente precisa tomar cuidado para a gente não
enquadrar ela em mais um checklist, no checklist da autoexploração que a gente tem que fazer. Tipo assim, Exercícios, tirar meditação, e amizade. skincare e agora amizade. Tipo assim, tirar ela do automático, né? E não, sabe qual é o efeito? Se você olhar a amizade como requisito para o seu bem-estar e colocar, não, preciso valorizar estar com meus amigos, vira uma tarefa, mais uma obrigação. E aí que bate aquele cansaço de quando seu amigo manda uma mensagem pra você, quero sair, tô cansado, mas eu vou porque eu preciso valorizar essa. Aí não tá sendo saudável, né? Não, a gente precisa... Já passei por isso, precisa Vinícius. ser lúdico a coisa, a gente precisa valorizar a questão do prazer mesmo, da diversão, da libido que a gente gasta do encontro. É como descanso, tem que ser natural, não pode ser assim, dormir virou aquele negócio que você precisa botar 1000 coisas pra você fazer sua rotina de dormir, 1000 coisas que você precisa fazer durante o dia para você dormir bem, e aí termina que dormir vira mais um trabalho, e a amizade é o oposto do que é mais trabalho, é o próprio fim da vida, é a troca, é o descanso das suas batalhas. Eu chorei. Né? Eu me identifiquei muito. Então a gente Eu me não pode identifiquei muito. colocar a busca com uma amizade como mais uma tarefa a nós virarmos a nossa melhor versão de nós mesmos, sabe? É tipo assim, igual quando a gente começa a correr, que a gente quer controlar o tempo, metrificar, né? A gente quer metrificar até isso. E assim, isso que você me falou, como é que fala, tá na moda? Me atravessou. Me atravessou, porque assim, quando eu saí daquele meio assim, que não valorizava muito a amizade, pro meio do meu marido, que é a amizade, eu achei que no primeiro momento, eu achei que eu tinha que ser igual a ele, que eu tinha que ter 1 milhão de amigos, e eu comecei a me esforçar, e aí eu tentei fazer amizade com todo mundo, tudo que me chamava eu ia, cansado assim, com o olho tremendo, mas eu ia. E aí eu comecei a ver que não tava me fazendo bem, que às vezes eu tava me relacionando com pessoas que eu nem queria, que não fazia sentido pra mim mais, sabe? E aí eu comecei a entrar no equilíbrio disso tudo. Então, eu achei muito legal essa sua fala. Já que a gente tá falando de rede social, eu queria falar um pouquinho sobre isso. A amizade nas redes sociais, ela aproxima ou afasta, né? O que você acha? Eu acho que as redes sociais meio que corroeram as coisas, sabe? Ela foi bem corrosiva nessa questão da amizade, porque eu acho que assim, quando eu olho assim para um tempo, quando eu falei de meu pai que tinha muitos amigos, né? Ele não tinha opção de ficar trocando mensagem com os amigos dele, ou fotos ou memes num grupo, que ele tinha que ir lá e se encontrar fisicamente com o amigo. Forçava, né? Você fala Você presente, não né? tinha essa opção, então você tinha que ter presença. E aí você podia ter contos que fossem bobos pra nada, ou que de repente saia alguma coisa significativa desse encontro, a pessoa te contava uma coisa importante, você contava uma coisa importante, ouvia uma coisa que você precisava ouvir. E eu acho que as redes sociais nos deram um meio termo. Ela mantém a gente conectado com todo mundo, com trocas que são extremamente insuficientes e insatisfatórias. Então a gente se acomoda num meio termo que é assim, eu não preciso ir lá ver ele, porque eu já troquei aqui, já trocamos uma conversa, disse que tu viu aqui. Só que essas coisas não nos alimentam como a gente precisa de vínculo, né, com as pessoas. Então, fica um meio termo que todo mundo se acomodou a ter. Cabe muito nessa coisa da gente sem tempo, né? Não ter tempo é chique. Dá mais tempo pra gente cumprir as metas, né? Cumprir as metas e também para ficar no buraco das redes. Eu tô aqui deitado, no algoritmo, zumbificado na frente, então assim, não tem jeito, é uma realidade que tá aí e tudo mais, mas as redes sociais foram altamente corrosivas para a amizade, na minha opinião. Com todas as discussões, eu posso me conectar com as pessoas, eu posso falar com que tá lá, toda essa coisa bonita aí não vale o mal que as redes sociais causam. Eu concordo, eu só queria fazer 2 complementações assim. Eu acho que tem a questão boa também de você poder realmente manter vínculos que você realmente não conseguiria manter por distâncias, né? Eu sou de São Paulo, gente, e eu moro em Salvador tem 6 anos. Então tem algumas pessoas que acaba que eu mantenho contato, mesmo que não sensorial, eu falo que a rede social, o contato é não sensorial. Então isso de uma certa forma me ajuda também. Mas eu concordo. Mas eu concordo com você também. Concordo. Eu tô muito anti-rede social. Mas o que acontece? Eu acho que a rede social, o grande problema dela é que a nossa interação humana, eu falei, né, que somos seres sociais, e a nossa interação humana social, ela é sensorial. Então a gente precisa tocar, sentir, cheirar, e não só ler. Então eu acho que perde muito. Cheira seus amigos. Por favor, usem perfume, viu? Deixa meu marido aí. Enfim, eu acho que esse é uma coisa que pega também. E aí eu comecei a me lembrar, gente, vocês que têm mais de 30 anos, vocês se lembram quando começou a surgir as redes sociais? E aí não é nem a gente que tem 30 e pouquinhos, aí o pessoal um pouco mais velho, que tem seus 40 e pouquinhos, 50 anos. Eu lembro que meus irmãos são mais velhos um pouco do que eu, eles têm 15 anos a mais do que eu. E eu lembro que quando surgiu assim, as primeiras redes sociais, eu achei que a primeira coisa que eles fizeram, procurar os amigos deles, que eles perderam contato. Né? Da escola, meus pais também. Isso mesmo, é verdade, teve isso mesmo. Então, e nesse primeiro momento, eu achei interessante. No primário aconteceu isso mesmo. Será que foi por bem, né? Pra ver assim, será que deu bem aquele menino que era bonito? Será que deu bem o nerd? Às vezes era só às vezes era só para dar uma curiosidade também, né? Outros era
pra manter. Não sei se realmente retomaram vínculos ali de amizade. Mas isso me fez pensar uma coisa que a gente pode até abordar depois, que é sobre essa questão da nossa memória afetiva das amizades, das primeiras amizades, né? Ah, sim. Então, a gente sempre fala que é difícil fazer amizade depois dos 30, mas muitas vezes é porque a gente considera os nossos primeiros amigos, aqueles dos 15, 20, 25 anos, como. Porque, assim, tinha mais tempo, né? A gente viveu muitas experiências, a gente tinha que se preocupar em pagar muito boleto naquela época. Uhum. E aí a gente idealiza essa relação, e aí, como a gente não consegue, às vezes, fazer esse tipo de relação hoje em dia na amizade, a gente subestima as amizades que a gente tem hoje em dia. O que você acha? A gente olha pra trás e a gente diz que essa foi a era de ouro da amizade, né? Quando a gente era mais jovem, aqueles amigos que nos viram crescer, então a gente vai colocando eles num pedestal, né? E a gente vai dizendo, aqueles são meus melhores amigos, e os novos não fazem jus àqueles lá de Quando trás, muitas né? vezes esses amigos também, a gente não vê mais eles muitas vezes, mais né? difícil. Mas eles também estão ocupados com filho, Não tô dizendo que eles não são importantes, e o fato de nos ter visto por mais tempo em eras diferentes da nossa vida é muito, realmente fazem deles especiais, não quero tirar esse lugar. Mas, por outro lado, a gente encontrar amigos antigos e eles nos colocam, às vezes, num ponto do tempo que a gente já passou. Eles nos veem ainda como, talvez, o que a gente já não é mais. Então, é Sim. interessante a gente ter o amigo novo e valorizar no amigo novo a possibilidade de ver quem nós somos agora. E da gente se validar em quem a gente é agora também, né? Isso, e de, às vezes, ter trocas mais próximas do que a pessoa sabe o que está acontecendo comigo, ou então eu encontrei ela no meio que eu estou circulando, então a gente tem uma comunicação mais fácil, mas assim, os dois têm seu lugar. Eu acho que você valorizar os seus amigos raros e que realmente não impede você de se abrir para o novo, que elas podem vir a ser muito relevantes para vocês também, as novas amizades, né? Bom, já que a gente entrou nesse tema, que eu acho que é o principal, gente, presta atenção para tudo aí que você tá fazendo, seu cafezinho, pega seu cafezinho, a sua esteira, reduz a velocidade da sua esteira. Fazer novos amigos depois dos 30. E aí? Como que tá sendo a sua experiência agora na fase adulta? O que mudou na sua forma de se conectar com as pessoas agora do que antes, quando você tinha 20 e pouco? Olha, ter vindo para o home office nesses 2 anos e adulto, né, assim, mais de 30 anos, me forçou a buscar novas amizades, e aí eu fui, como é que eu vou fazer isso, né? E foi mais difícil do que eu pensava, porque não bastava eu ir para, eu comecei a treinar dança, depois grupo de... Comigo, inclusive, né? Eu te abandonei. Não, Esse- eu te abandonei, foi Eu você. que abandonei na dança. Ah, é você que me Já fiz os abandonou. amigos que eu tinha para fazer lá e passei para conquistar outros lugares. Depois fui para grupo de corrida e com um intuito ativo, assim, de buscar pessoas. E é mais difícil do que o que eu pensava. Você realmente... Qual é a dificuldade? Eu não sei te dizer. Eu acho que, assim, vou te dizer o que é que eu penso. Diga. É isso que eu quero. Era muito mais fácil para a gente fazer amigos quando a gente estava sobre um mesmo... vivendo a mesma coisa, a mesma dificuldade. Vou te dar um exemplo. Na escola, a gente está forçado a estar dentro de sala de aula, passando forçadamente tempo com outras pessoas e vivendo os mesmos problemas. O professor escroto, a prova difícil, o aluno chato, sofrendo bullying juntos, ou então não gostando de determinada turma, com inveja de outra turma. Então Sim, concordo. a gente passa por processos juntos, e dali aquele convívio forçado faz com que a gente possa criar vínculo mais fácil com a pessoa, porque além do que a gente vai fazer de legal com aquela pessoa, vamos jogar um boliche com meu amigo de escola, a gente tem tudo que se passa... Não, pausa. entendeu? Jogar boliche foi muito 30 a mais, né? Não ia jogar boliche, às vezes, com os meus amigos Foi muito de 30 a escola, mais. Continue. E isso continua no trabalho depois, quando você entra no trabalho novo, você está no trabalho novo, você está com seus amigos ali, você fala mal do chefe, você tem um inimigo para te... Gente, eu tenho uma teoria que fazer amizade, você ter um inimigo em comum é a coisa que mais gera amizade, Claro, gente. porque você falar de um terceiro gera aliança entre os dois que estão falando daquele terceiro. Por isso que a fofoca é tão boa, ela aproxima, Amo. porque é quem está fofocando contra o mundo, né? A amizade é isso, nós dois estamos aqui juntos contra todos os outros, né? Então, quando você não tem esse convívio forçado com a pessoa, você está passando ali por hobby, é muito Tipo mais assim, você difícil. falou do grupo de corrida. Provavelmente, assim, esse grupo de corrida, geralmente você acorda 4 horas da manhã, não é isso? Aí chega lá, todo mundo cansado, estressado já. E aí, Sai pra correr. focado no relógio, focado na cultura da performance, focado em metrificar o lúdico. Não vai dar tempo de estabelecer uma conexão com você. Até porque você chegou agora no grupo, seu pace, né, que fala, vai estar mais baixo, mais alto, né, mais alto. E aí, o cara que tá lá mais tempo com o pace, ele não vai perder tempo do pace. Se ele parar pra conversar com você, ele vai perder o Como fazer uma pace. amizade ali. Talvez só se
fui fazer prova, encontrei uma pessoa, vou encontrando, mas talvez encontrar um conhecido de um conhecido, você conhece fulana, talvez daí. A confraternização, né? Grupo de Tô brincando, fazer muitos tô amigos, sendo eu acho que radical também. Brincadeira, viu? Eu acho que assim, você tem que fazer um esforço, se abrir, estar aberta a pessoas, mas aí deve ver se você encontra uma pessoa que seu interesse bate, o dela bate com você também, vai ser difícil. Mas vá lá, de 100 pessoas que você encontra circulando, vai que alguma clica, né? Concordo. Deixa eu fazer uma pausa agora para um momento ciência. Vou falar aqui de um artigo que a gente leu, que foi publicado na revista digital Vox. Fala assim: Why 30 is a decade friends disappear? And what to do about it? Meu inglês é horrível, eu sei. Por que com 30 anos é a década que os amigos desaparecem? O que a gente faz com isso? Então a autora, essa frase que eu vou ler não é da autora. Ela cita essa frase que é de uma outra pessoa, mas não foi ela que falou. E a frase é o seguinte: há uma certa tristeza na vida adulta jovem. É quando passamos a valorizar profundamente os amigos e ao mesmo tempo em que eles começam a desaparecer, certo? Eu achei bem pesado, inclusive. Então, os 30 eles marcam, entre aspas, uma certa transição solitária. A autora desse artigo, ela reflete sobre o aniversário dela de 30 anos, que será passado de uma forma íntima e tranquila. É ela, o marido e o cachorro, não é isso? Você leu também, né, amigo? Que é, inclusive, o mesmo cachorro com o Bulldog francês, igual o meu cachorro. Eu me senti muito identificado. Mas, né, que também simboliza um possível isolamento. Então, os 30 são descritos como a década em que os amigos desaparecem. A proporção entre vamos marcar e os encontros reais é de 10-1, segundo ela. Aí ela fala de uma pesquisa que depois dos 25 a gente perde mais amigos do que ganha. E ela atribui isso a algumas mudanças da vida, como casamento, filho, trabalho e mudanças, por exemplo, de cidade. Ela é filha de militar e casou com um militar, não é isso? Ela tem que mudar muito. Ela mudou muito de estado. Eu também mudei muito de estado por causa de trabalho. E aí ela fala um pouco também sobre a questão da nostalgia pelas amizades antigas, que ela inclusive fala que os amigos da juventude se tornam uma referência emocional, mesmo que distante, que é o que a gente também comentou. A idealização do passado, que às vezes até dificulta uma abertura de novas conexões, que a gente também falou. E aí ela fala assim que fazer novos amigos é como começar a namorar. Conhecer gente nova exige coragem, exposição, vulnerabilidade, como se fosse um date, certo? Coloque suas melhores qualidades na mesa, não seja a sua versão mais chata. E ela também, só para finalizar, né, isso eu super concordo, que ela diz assim que manter a amizade exige esforço, né? Com certeza, na correria de tudo. E ela compartilha como ela mesma sabota possíveis conexões por insegurança e ela defende a ideia da gente dar o primeiro passo, chamar para sair, insistir e não se acomodar no isolamento. Ela diz: aos 30, decidi parar de sabotar a mim mesma, vou dizer oi aos desconhecidos. Vini, vamos falar agora um pouquinho, até essa parte aqui do nossa conversa, ela fala até como a gente se conheceu, como a gente virou amigo, né? Que é sobre amizade no casamento, os meus, os seus e os nossos. Tem também, né, esse desafio que aparece quando a gente entra num relacionamento mais estável, né? Que é como lidar com as amizades dentro do casal. Tem os amigos dele, os meus amigos, e tem os amigos que acabam virando meio que os nossos, né? E como é que é isso, né? Como é que você acha que é isso? Conta como que a gente virou amigo. Eu acho que pode ser um jogo de soma, né? Muito bom se a gente conseguir aproveitar os amigos. E engraçado que eu te conheci por meio do meu marido. E assim, se eu for contar, você é um amigo que é do lado dele, né? E aí é estranho isso, como é que fica? Não, explica direito. O seu marido é super amigo do meu marido. Desses amigos antigos. Da antiga geração, né? Porque aqueles amigos que a gente tá falando aí, desses amigos do passado, que viram crescer e tal, sabe? Um amigo de faculdade de muito tempo. O marido de Vinícius é amigo há muito tempo do meu marido, entendeu? Foi assim que a gente se conheceu. Isso. E Pedro Henrique é expatriado de São Paulo, onde eu trabalhava, a gente veio morar aqui na Bahia. E aí rolou uma disponibilidade, eu percebia uma disponibilidade sua para amizade. Você tinha uma energia e mostrava assim que, eu tô disposto e uma disponibilidade. É o esforço que eu falei. Você se mostrou aberto, você se mostrou interessado. Além de você ser uma pessoa interessante, quando você vê qualidades, né? Você vê, tem coisas que são admiráveis. Eu gostaria de ser amigo dessa pessoa é super animada, super pra cima, gosta de conversar coisas. Ele é um pouco louco, tal. Pouco? Obrigado. É interessante. Pelo eufemismo. Viramos amigos, né? Viramos amigos. É legal isso. E aí, só para contextualizar, a ideia desse podcast e até desse episódio, ela surgiu numa conversa nossa, porque veja só, Vinícius trabalha, como ele falou, remoto, e o marido dele é médico igual a mim. Temos a mesma especialidade, inclusive, e trabalhamos no mesmo hospital. E eu tenho acesso à escala dele, né? Então, se ele me falar pra você que tá de plantão, eu confirmo se ele tá ou não, né? E aí eu tinha visto que ele ia estar de plantão, era uma sexta-noite, e eu e meu marido, e a gente ia jantar em algum lugar, aí eu peguei e mandei uma mensagem pra você, falei: Vini, quer ir jantar com a gente? Aí foi aí que você se sensibilizou, porque eu lembrei de você. Cuidado,
A amizade tem uma ética do cuidado muito importante, né? Você se sentir cuidado. Você vai estar sozinho hoje, essa noite, sexta-feira, tem plano, quer vir jantar com a gente e tal. Eu achei aquilo ali muito carinhoso. Você teve o cuidado, viu, deve estar sozinho, vamos ver se ele quer fazer alguma coisa. Isso deve ser bem legal. Bom, falando nessa questão da manutenção da amizade e tudo mais, como é que a gente faz, né, para manter quem a gente, assim, quem a gente importa, né? Hoje eu percebo que manter uma amizade, ela exige intenção. Então, eu tenho feito isso, é uma coisa que eu aprendi com meu marido. Organizar, assim, ter preocupação com a pessoa, perceber o momento que ela está mais fragilizada, escutar, e também ter intenção e esforço. Tipo assim, eu me organizo mesmo para sair com os meus amigos. Então, por exemplo, esse final de semana eu me organizei para sair com esse grupo de amigos. No próximo, óbvio, eu tenho disponibilidade também, né? Não vou me afogar, né? Que nem muitas vezes eu fiz. Eu já marco com outro grupo. Então eu vou intencionalmente e faço esses convites, entendeu? Para manter a amizade, entendeu? O que você acha disso? Como que você cuida das suas amizades hoje? Você já deixou alguma amizade morrer? Como é que foi isso? Sobre deixar amizades morrer, já aconteceu de eu ver que a pessoa não estava mais sendo interessante ter ela no meu ciclo, alguma coisa, alguma decepção, ou a amizade estava muito custosa, ou não, eu estava percebendo alguma deslealdade, alguma coisa assim, eu simplesmente dei um ghost na amizade, né? Fui me afastando, dar o ghost até as pessoas se tocarem. Algumas teve algum ruído no término e tal, mas sobre manter as amizades, e isso que você está falando, é claro que exige intenção e esforço, eu volto para aquilo que eu tinha falado da gente não tentar perceber o lúdico desse esforço também, né? Focar na parte boa, no prazer de ver os amigos. E assim, uma coisa que para mim pega nessa manutenção da amizade é que eu tenho alguns amigos que eu percebo o esforço que eles fazem para estar comigo, para me encaixar, que gostam de me ver, gostam de conversar comigo na rotina deles, mas eu percebo como o encontro é rápido, é corrido. Eu tenho uma marca, vamos jantar, e daqui eu tenho que sair cedo porque eu tenho um avião para pegar não sei aonde, não sei o que e tal. Então, às vezes, eu preferia que as pessoas me vissem menos, falassem menos comigo, e que quando estivessem comigo, estivessem realmente disponíveis de tempo, estivessem dispostas, prazer de estar comigo, sabe? Então eu procuro fazer isso. Isso foi bem direto? Não falando direto para você, diretamente, não, mas eu pensei em outros amigos. Eu até sei quem. Pois é, mas eu procuro fazer isso. Quando eu estou com um amigo, eu procuro realmente limar tudo que esteja perto que possa atrapalhar para fazer aquele encontro valer. E pode ser um encontro simples, tal, mas a ideia é de estar realmente presente ali, né? Amigo, quer deixar uma mensagem final? Não, só muito obrigado por ter me convidado. Primeiro podcast que eu estou participando, estou honrado, feliz. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Bom, só para finalizar, eu queria só falar que a amizade ela tem muitas formas e tá tudo bem. Sabe aquela ideia de que amigo de verdade tem que estar presente em tudo, saber de todos os detalhes, sair todo fim de semana, fazer chamada de vídeo de madrugada? Pois é, talvez a gente precisa rever isso. Tem um amigo da quinta-feira no trabalho, e eu tô sendo bem específico, porque eu tenho uma amiga na quinta-feira, que ela é ótima, ela é um pouco mais velha do que eu, já tem um filho adolescente, então a gente não vai, assim, ter... É difícil pra gente se ver fora do trabalho. Coisa, né? Mas lá você... Mas lá, com ela é a pessoa... Exatamente, é a pessoa que eu mais tenho... Ó, ela tá me ouvindo. É de você que eu tô falando. É a pessoa que eu mais tenho conversas profundas, sabia? É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então, você pode ter o seu amigo da quinta no trabalho, com quem você troca uma ideia boa, conversa sobre a vida e se sente ouvido. Tem um amigo do rolê, que não sabe nem o nome do seu gato, mas te faz rir e até chorar no sábado à noite. Tem um amigo da infância, que você quase não vê, mas quando vê parece que o tempo não passou. E tem também aquele amigo que você só conversa online. Eu tenho um amigo que eu nunca vi pessoalmente. Manda meme, compartilha crise existencial e que mesmo longe, de uma certa forma, também é presente. Nem toda amizade precisa ter profundidade filosófica, certo? E nem toda profundidade precisa estar na frequência. Cada amizade tem um lugar, um papel, um jeito. E tudo bem se elas não forem todas iguais. Sabe de uma coisa? Nem toda amizade precisa durar para sempre também. Às vezes elas cumprem um ciclo. Foi importante, foi bonita, fez sentido naquele momento e depois segue. Você sabe que a pessoa a pessoa que me apresentou pro meu marido, a gente não brigou nada disso, a gente só se afastou pela vida mesmo. Ela cumpriu esse papel o destino trouxe ela para próxima de mim, para eu conhecer meu marido. Depois a gente não teve mais contato. Tenho um carinho enorme por ela. Nos temos nas redes sociais. Quem sabe um dia ela pode até estar escutando a gente. Ela volta, as pessoas rodam. Mas a gente vai encontrar as pessoas de novo em outras situações. E tá tudo bem. Levar o que foi bom, sem precisar forçar a eternidade, que eu acho que isso que é o grande problema. Então, para encerrar, a mensagem que eu queria deixar é que, se você pudesse mandar uma mensagem para um amigo que foi importante na sua vida,
ou com quem você perdeu o contato, o que você diria? Muito bem, pessoal. A amizade depois dos 30 pode não ser tão abundante quanto na adolescência, mas ela é mais escolhida, mais sincera e, quando cuidada, vira abrigo. Agradeço a presença de todos que estavam escutando a gente até o final. Se esse episódio fez sentido para você, te fez refletir, comenta no Spotify, segue a gente no Instagram. Se vocês quiserem que eu coloque o link dos artigos que eu citei, pode me falar também que eu coloco. E compartilha com seus amigos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.